dia 19 de abril de 2021, tomava posse na reitoria da Unicamp o professor Antônio José de Almeida Meirelles, professor titular da Faculdade de Engenharia de Alimentos, onde também foi diretor. O programa Conversa com o Reitor de hoje faz uma retrospectiva desses 2 anos à frente da reitoria. Seja muito bem-vindo. A gente está gravando hoje esse programa justamente 2 anos depois, né? No dia 20 de abril de 2021, o senhor começou as atividades, né? Na reitoria. E, professor, no seu discurso de posse, o senhor falou de 3 compromissos especialmente, né? Manter e ampliar o suporte da Unicamp no combate à pandemia, na época, né? Nas áreas médicas, científicas e de serviços, aproximar a universidade das demandas da sociedade e valorizar professores e funcionários. Em 1 ano de gestão, houve a volta das atividades didáticas presenciais e agora a gente já tem 1 ano, né, de pleno exercício dessas atividades. Como o senhor avalia, então, o cumprimento de cada um desses compromissos nesse tempo? Então, antes de tudo, Hebe, agradecer essa oportunidade. Para mim é uma felicidade estar aqui, de alguma forma, celebrando esses 2 anos de mandato, né? Então, agradecer a você, agradecer a equipe da SEC e a nossa SEC em geral. Quando a gente tomou posse, lá em 19 de abril, iniciou as atividades em 20 de abril, o desafio, a gente não tinha noção do desafio que significava a pandemia no sentido do futuro da gestão, né? Eu não sabia exatamente quando iríamos voltar às atividades presenciais, por exemplo, né? Então, o destaque dado a isso era reconhecer a importância que a área de saúde da Unicamp teve no enfrentamento da pandemia, já tinha tido no passado recente, e do potencial ainda que ela tinha de se dedicar a resolver essa questão. Obviamente, isso também foi tema, vamos dizer assim, e resultado de ação de um conjunto de equipamentos, principalmente públicos, né, no estado de São Paulo e no Brasil como um todo, no enfrentamento da pandemia. A nossa preocupação era mostrar que a gente estava engajado em manter essa atividade, se possível, em ampliá-la. Ao longo desse ano, do que tínhamos pela frente de 2021, foi ficando claro que a situação começou a entrar num certo nível de controle, né, com o processo de vacinação. Então, o nosso segundo momento foi o momento de procurar preparar o retorno a atividades, que a gente fez em 2 momentos, meados do segundo semestre de 2021, para os professores e funcionários, né, em geral, servidores da Unicamp em geral, e no início do ano seguinte, o retorno das atividades presenciais. A gente fez isso sempre com muita cautela, tomando todos os cuidados para que a situação, no sentido da difusão interna da pandemia, estivesse sob controle e garantindo algo que eu acho que era o desejo de grande parte da comunidade, né, que é uma universidade que esteja presente, de fato, e ativa, e interagindo. Então, esse desafio, eu acho que a gente venceu, eu diria, completamente, com todos os cuidados. É sempre algo polêmico, é sempre algo que tem várias visões, teve várias visões na época, né? Visões que tinham uma preocupação se isso não ia ampliar a contaminação de pessoas no nosso interior, visões que achavam que a gente devia valorizar mais o ensino remoto, né? E todas essas coisas estavam envolvidas na discussão. O que nós procuramos, como administração, fazer foi dar a maior conforto às pessoas, seja na segurança em relação a manter controle sobre o processo de difusão do vírus no interior da nossa comunidade, seja garantir que a gente retornasse com uma boa qualidade de ensino presencial. Então, nós pensamos em todas as questões de mídia, em todas as questões associadas à máscara, a garantir que as pessoas estivessem vacinadas, né, a criar aqui dentro da universidade um mecanismo de vacinação, acesso às vacinas. Então, essa foi um desafio extremamente significativo, mas eu diria que foi muito bem conduzido, o resultado foi muito positivo, tanto é que, após o retorno, a gente teve pouca polêmica sobre o assunto. Eu acho que a comunidade acabou se harmonizando em torno da ideia de retorno. O segundo aspecto, que é essa relação com a sociedade, eu realmente estou plenamente convencido que a gente chega hoje, no ensino superior brasileiro, uma nova etapa.
né? O ensino superior, eu acompanhei mais ou menos de perto, eu entrei na Unicamp aproximadamente 10 anos depois da sua fundação, né? Então, eu acompanhei uma boa parte da evolução da nossa universidade, e, a partir dela, pensar como foi a evolução do ensino superior e das atividades de ciência e tecnologia no nosso Brasil. A gente teve um avanço muito rápido, né? Além de ter essa qualidade que a gente sabe que tem hoje em boa parte do ensino superior no país, a gente tem uma qualidade de pesquisa já bastante significativa, né? Nós vencemos essa etapa que é de construir, por exemplo, um sistema de pós-graduação, que é o principal responsável pela pesquisa científica e tecnológica e pela geração de conhecimento no Brasil, de forma muito exitosa isso. A gente construiu num tempo pequeno, transformou esse país num local de formação, de alto nível de pessoas e de geração de conhecimento expressivo. Agora, nós tivemos, em várias áreas, nós temos, na verdade, ainda desafios em relação a isso. Qual o impacto efetivo desse conhecimento na sociedade? Em algumas áreas é significativo. Se a gente vê o que é a agricultura brasileira hoje, né? E o impacto que a ciência e tecnologia trouxe na produtividade agrícola e no setor que gera commodities agrícolas, por exemplo, é extremamente significativo. Já hoje, a gente pode falar, inclusive, do impacto de tecnologia de informação, por exemplo, né? O Brasil, a Unicamp em particular, tem um impacto significativo nisso. E isso pode se difundir muito mais. Então, quando eu falo essa necessidade de a gente se abrir intensamente para a sociedade, é a ideia que esse conhecimento gerado aqui, e essas pessoas que a gente forma aqui dentro, elas têm que estar olhando para as demandas da nossa sociedade e procurando, de forma intensa, atender a essas demandas, né? Nós temos uma sociedade que é profundamente injusta, que tem uma distribuição de renda extremamente negativa, ruim, né? Que tem problemas de infraestrutura significativos, que tem problemas de atendimento a determinados aspectos que possibilitem a inclusão das pessoas, né? As pessoas que têm alguma deficiência, por exemplo. Nós somos uma sociedade ainda pouco inclusiva, nós somos uma sociedade pouco acolhedora das diferenças étnico-raciais. E a universidade cumpre um papel significativo em mudar isso. Ela precisa fazer isso para ela mesma. Isso é algo importante para a sua comunidade interna, né? Mas ela precisa ser também uma porta-voz dessas ideias junto à sociedade. Então, os conhecimentos que a gente desenvolve aqui nas mais diferentes áreas podem ter esse impacto no desenvolvimento do nosso país. Eu estou profundamente convencido desse papel que a universidade pode ter. E este papel que ela pode ter é significativo, importante para o país, mas é importante para a sua própria legitimidade junto à sociedade. A sociedade tem que sentir que o investimento que ela faz via impostos em instituições como a Unicamp trazem um retorno significativo na sua qualidade de vida. Então, esse foi um ponto que eu falei no discurso de posse, e esse tem sido um ponto que eu repito constantemente, né? E quando eu faço isso, eu sempre estou pensando que isso é algo que deve ter uma visão bastante abrangente, né? Desde formular políticas públicas, né? Que é uma coisa significativa da história da Unicamp, para acessibilidade, por exemplo, para políticas de defesa dos trabalhadores de plataformas digitais, né? E também na área de tecnologia, quando a gente pensa em TI aplicada à atividade na saúde, atividade na agricultura, quando a gente pensa em acelerar o processo de inovação, né, na universidade. E quando a gente pensa no papel que a gente tem de formar gente já nesse espírito de inclusão. Quer dizer, o impacto que programas como os nossos de inclusão étnico-racial, dos mais diferentes atores,
que incluam mais estudantes de escolas públicas, pode ter absoluta certeza, isso vai ter um impacto significativo no futuro do nosso país, né? Formar pessoas qualificadas que, no serviço público, nas organizações sociais, nas empresas, no sistema judiciário, no sistema legislativo, né? Ocupando cargos públicos, essas pessoas sejam porta-vozes da ideia de um país mais justo, isso vai fazer diferença na nossa história. Eu falei de 2, eu já não me lembro. Eu vou retomar para o senhor. É porque tudo isso que o senhor está falando passa também pela comunidade, aliás, passa totalmente pela valorização da comunidade interna, né? E foi um dos compromissos que o senhor falou, né? De valorizar professores e funcionários. Foi o terceiro compromisso quando o senhor tomou posse. Então vamos tocar um pouco nesse assunto, né? Eu acho que valorizar os profissionais internos, quer dizer, uma universidade basicamente é um local de formação de recursos humanos e geração de conhecimento, né? E, para isso ser bem feito, a gente precisa de pessoas que se sintam bastante acolhidas e identificadas com a instituição. Então, é um pouco essa perspectiva que eu apresentei na posse, e eu tenho muita identidade com isso, né? Nós fizemos isso de variadas formas ao longo desses 2 anos. Um componente significativo, na época do início desse período, a gente teve aquela Lei 173, que impedia qualquer reajuste, né, salarial, em função da situação da pandemia, e a gente tinha, então, um acúmulo de anos sem as pessoas terem uma recomposição da sua renda. A nossa preocupação, a gente não podia fazer nada em 2021, mas a nossa preocupação foi organizar o processo para que em 2022 isso pudesse ser realizado da forma mais rápida possível. Então, nós, das universidades estaduais, nós fomos a primeira a retomar o processo de promoção, né? Nós tivemos, em 2022, cerca de 40% dos nossos funcionários sendo promovidos horizontal ou verticalmente. Nós temos hoje cerca de 800, quase 800 docentes de um quadro MS, próximo a 1.700, que tiveram promoção, né? Muitas horizontais, mas também muitas verticais. Então, a renda do conjunto de nossos servidores aumentou significativamente por promoção. Nós estamos mantendo um compromisso que assumimos no início, que o processo de promoção funcional continue, né? Esse ano temos dinheiro alocado para ter mais promoções e vamos fazer isso também em 2024. Além disso, tivemos um reajuste significativo no salário e temos um compromisso, isso foi um compromisso dos 3 reitores assumidos, de que os 14 meses de inflação, de acordo com o índice Infinpe, serão repostos agora nesse processo de discussão sobre o reajuste salarial, né? Então, tranquilizar as pessoas de que esse compromisso está garantido e será mantido. Além disso, o que mais nós fizemos, né? Nós estamos com uma política de implantação do Vale-Refeição, uma solicitação antiga que não houve acordo em anos anteriores e que a gente retomou e que vai ser implantada a partir do mês de maio, né? A incidência do Vale-Refeição, que vai, inclusive, auxiliar bastante as pessoas aí, com as despesas de consumo alimentar em geral, né? Mas a gente fez mais do que isso, a gente também valorizou a ação das pessoas, seja administrativamente, seja nas instâncias de gestão da universidade, né? Nós demos mais espaço para os servidores desempenhar a função. Primeira vez que um funcionário é prefeito do campus da universidade. Recentemente aprovamos uma modificação nas nossas câmaras para que o responsável pela moradia também seja um funcionário, antes era um cargo exclusivo de docentes, né? Mantivemos a política de manter servidores em cargos importantes, como a direção do DGRH. Isso já era uma certa tradição, mas não é uma tradição tão antiga, não. A mesma coisa no SECOM. Nós consideramos importante que espaços de poder estejam na mão de servidores, de funcionários da Unicamp. Então, essa é uma outra política que a gente
ampliou, manteve e ampliou, né, garantindo a conquista de maiores espaços. E nós temos investido bastante também em formação. Então, nós temos valorizado a nossa EduCorp, né, com o objetivo que novos cursos, tanto a gente realize novos cursos, como também eles atinjam um número mais expressivo de pessoas. O objetivo é duplo, né? O objetivo é melhorar a qualidade crescentemente do trabalho, mas é também criar essa identidade do funcionário com seu espaço de ação, né? E a formação aí é uma coisa importante, porque as pessoas se sentem também capazes de, tendo uma melhor conhecimento das atividades da universidade, das atividades administrativas, elas têm uma influência maior nos rumos da nossa universidade. Então, incorporar o conjunto da comunidade nessas ações para a gente também uma coisa bastante importante, né? Ainda nessa linha da comunidade interna, reitor, entre os gargalos históricos, né, da Unicamp, a gente tem a questão da acessibilidade interna, né, acessibilidade, né, nos vários prédios, né, vários setores com problemas de infraestrutura. Nós, inclusive, recebemos perguntas aqui no Conversa com o Reitor nesse sentido, né, de que acompanha o programa, e principalmente no setor de artes cênicas. E, então, eu gostaria de saber o que já foi feito, o que pretende ser feito nesse sentido, na questão da acessibilidade interna. Então, eu vou começar por esse ponto, depois eu queria que talvez valesse a pena falar um pouco também da inclusão estudantil, que eu acho que a gente falou bastante de professores e funcionários, mas tem uma dimensão que eu considero muito importante, que é também a gente ser capaz de responder a demandas e necessidades do nosso corpo de estudantes como um todo. Mas, pegando o ponto de novo, nós temos uma das maiores dificuldades que a gente tem na universidade, em termos de fazer uma mudança rápida, é o investimento em infraestrutura, né? Por uma série de questões legais, inclusive dos processos licitatórios, nós temos muita dificuldade de evitar problemas ao longo do caminho. Só para dar um exemplo, né? Hoje, de acordo com a lei de licitação que está terminando a sua vigência, a gente está na transição de uma lei antiga para uma lei nova, mas baseando-se na lei antiga, toda vez que a gente quer fazer uma obra, nós temos que primeiro fazer um projeto e depois a gente licita o projeto e depois licita a obra. Então, é comum, às vezes, que sejam, a maioria dos casos, são empresas diferentes. É comum que, muitas vezes, haja conflito entre isso. A empresa que licitou a obra acha que o projeto foi feito errado, né? E esse tipo de situação gera, frequentemente, obras paradas, né? A gente tenta aprimorar os nossos processos internos, mas o nosso limite de interferência não é completo sobre isso. Tanto é que é um gargalo histórico, né? É um gargalo histórico. Ele vive recorrendo, né, na história da nossa universidade, mas não é um problema nosso exclusivo da Unicamp, é um problema do setor público brasileiro. Tanto esse problema atingiu um montante tão significativo em termos de impacto em várias obras que se modernizou um pouco a lei para tentar resolver essas questões. Então, nós estamos aqui como universidade hoje procurando acelerar a implantação da nova legislação para licitações. O nosso objetivo é reduzir a margem de casos em que esse tipo de problema ocorra, né? Então, falei essa questão da infraestrutura como um todo, porque ele afeta todas as iniciativas em acessibilidade também. Então, de fato, nós temos problemas nessa área. Nós estamos muito alerta a isso, mas nós temos alguma dificuldade de resolver isso rapidamente. Quer dizer, hoje, mais do que um problema que já houve em outras épocas, que era o problema financeiro, dificuldades para investir nessas questões, hoje esse problema, em parte, é menor. O que nós temos mais dificuldade é de garantir a velocidade
que seria necessário para atender essas demandas, né? Então, a gente sempre se sente um pouco assim angustiado com o fato de que é possível fazer, mas as dificuldades para fazer são muito significativas e fazem com que a morosidade acabe predominando, né, nesse tipo de iniciativa, né? Só para ter uma ideia, quando eu tomei posse, né, no dia 19 de abril de 2021, em 20 de abril, estava se construindo uma acessibilidade na região da reitoria. Isso só foi concluído, ainda não está completamente concluído, 1 ano e meio depois, né? Então, são esse tipo de dificuldade que a gente tem que enfrentar e que não é exatamente simples resolver. Mas então, se não há um avanço na inclusão arquitetônica, vamos dizer assim, né? O senhor estava falando que há outros passos importantes no sentido da inclusão dos estudantes, né? Quais seriam eles? Então, nós temos uma história de inclusão recente muito positiva, eu diria, né? Nós tivemos as definições dos processos para a inclusão de pretos e pardos, do vestibular indígena, de estudantes oriundos de escola pública. A gente tem mantido isso com intensidade e procurado dar mais atenção à questão da permanência, né? A gente não quer só garantir que as pessoas entrem aqui, tenham essa possibilidade de acesso, a gente quer garantir que elas tenham condições de permanecer, então nós ampliamos todos os programas de permanência, seja em número de assistidos, seja em valores, né? Nós queremos que elas se mantenham aqui com qualidade. Então, por exemplo, no caso dos estudantes indígenas, a gente formulou, isso veio também da gestão passada, mas a gente garantiu a continuidade e ampliação disso, que é um percurso específico para os estudantes indígenas, levando em consideração aspectos da sua origem, da sua necessidade de ambientação cultural num ambiente, vamos dizer assim, que não é necessariamente amigável, dado a origem diferente de culturas, né? Então, essa preocupação a gente manteve. A Unicamp já tem uma tradição de inclusão também entre os seus funcionários, e agora a gente está dando o passo, na verdade, 2 passos. A gente está formulando uma política mais forte de inclusão na pós-graduação e, recentemente, no último Conselho Universitário, a gente divulgou uma proposta de inclusão também nos concursos docentes. E a nossa intenção é que, de alguma forma, no próximo Conselho Universitário, a gente possa aprovar essa política. Este é um assunto de enfrentamento mais difícil, né? Porque a inclusão em concurso docente, ela encontra dificuldades, porque são concursos normalmente com pouquíssimas vagas, 1, 2 vagas, e muito associado a conhecimento extremamente específico, não é algo geral de um curso ou de uma faculdade ou instituto. Normalmente ele é muito datado em termos de focado, melhor dizendo, em termos de especialidades que a pessoa adquiriu ao longo da carreira acadêmica, né? Ela fez graduação, ela fez mestrado, doutorado, e ela acaba adquirindo um foco de investigação e de formação muito específico. Isso torna a aplicação de uma política de cotas a nível do corpo docente, nível de corpo docente, muito difícil de realizar. Então, nós formulamos uma proposta que me parece uma proposta muito boa. Nós queremos aprovar essa proposta e implementá-la, inclusive com o esforço de atender a várias demandas disso. Nós temos, de fato, um problema aí. A participação, por exemplo, de pretos e pardos no nosso corpo docente é extremamente baixa. Nessa política... Indígenas. Nessa política, a gente também inclui pessoas com deficiência, né? Nós não enfrentamos ainda a questão da inclusão em corpo docente de indígenas, tá? Então, essa minuta não prevê esse assunto em particular. Nós vamos ter que conversar, discutir, prever uma forma de agir nesse caso. Ela está muito focada em pretos e pardos e tem também um elemento para pessoas com deficiência. Mas eu acho que a gente conseguiu formular
uma ideia que é bastante positiva de como iniciar, é só o início, para enfrentar um problema que realmente é significativo. Isso está né? na perspectiva, pode não estar solucionado, mas está na perspectiva. Ele é sendo aprovado, eu acho que é um primeiro passo significativo. Né? A Unicamp tem também uma tradição de enfrentar esses problemas sempre com muita, vamos dizer assim, com muita profundidade, no sentido de definir, de se basear em fatos, em dados para enfrentar isso. Né? Então, a ideia nossa aí também é garantir, por exemplo, que haja a inclusão, pelo menos, de um professor preto e pardo em cada uma das faculdades e institutos da Unicamp. E criar condições para que isso seja efetivamente realizado. Esse é o objetivo da proposta. Se avaliando posteriormente isso realmente for um resultado muito exitoso, obviamente a gente vai repetir. Senão a gente vai ter que ajustar um pouco a política para atingir esse objetivo. O foco é fazer um processo permanente, vamos dizer assim. Ele pode andar com uma certa vagarosidade, ele pode ter uma certa lentidão, mas ele tem um rumo. O rumo é a gente ser inclusivo e incorporar profissionais com diversidade étnica, racial, no nosso corpo docente. A gente está querendo enfrentar esse problema. E nesse estudo que o senhor disse, né, com base em dados, até trocar conhecimentos e experiências de outras universidades, como a UNB, por exemplo, que já tem no seu corpo docente, né, doutores indígenas, né, então já tem, até um deles participou recentemente de um evento na Unicamp, né, o professor Gerson Baniwa, em que ele fala que justamente falta isso, né, a acolhida pedagógica. Né? Já existe a acolhida de outras formas, mas a pedagógica ainda não. Então, trocar ideias com essas universidades. Né? As experiências aí são importantes. Nós resolvemos adotar como iniciativa primeira, vamos dizer, aquilo que tem acelerado muito a mudança na nossa universidade, né? Que é o impacto da mudança com a entrada de estudantes de escolas públicas e de etnias pretas e pardas, raciais, né? Tem tido um impacto significativo na nossa comunidade interna. Então, às vezes a gente não consegue, eu sei que isso angustia as pessoas, mas angustia também quem administra. A gente não consegue resolver todos os problemas ao mesmo tempo. Sim. E para a gente resolver bem, às vezes a gente tem que focar em alguns deles. Né? Quer dizer, usar uma sequência temporal. Né? Isso não significa perder a dimensão de que existem outras questões não resolvidas, mas porque senão fica difícil, né? Você não consegue, de fato, atender a tudo. Por exemplo, uma das coisas que para a gente é importante no processo de inclusão estudantil é a questão da moradia. A gente sabe que é um problema significativo a dificuldade de uma parcela da nossa comunidade se manter aqui. Né? E o custo de morar em Campinas é significativo, assim como em Limeira e como em Piracicaba. Tentar minimizar esse problema é algo importante. Por exemplo, o nosso desejo seria rapidamente ampliar a moradia estudantil, mas o primeiro desafio nosso é reformar o que a gente já tem, porque está numa situação difícil, né? Precisa ser recuperado. Agora, para recuperar, a gente tem entraves jurídicos. Então, são coisas que foram se acumulando e talvez não devidamente enfrentados em outros momentos, que nós estamos colocando como meta enfrentar para que a gente possa, dado o passo, por exemplo, de reformar a moradia atual, caminhar para ampliar a moradia. Nós estamos perseguindo esse objetivo com muita intensidade. Né? Por exemplo, embora seja sempre possível resolver isso dando bolsa moradia, a gente tem esses programas também, nós insistimos na necessidade de ter a moradia estudantil fisicamente, de ampliar a moradia estudantil também, porque no nosso entendimento é isso que vai permitir a manutenção de um programa de inclusão mais estável
de longo prazo, mesmo em momentos que a gente tenha dificuldade orçamentária. Né? Uma coerência, né? Uma coerência. Que tenha estabilidade para isso. Sabe? E, professor, o senhor sempre fala muito da vontade, da missão do senhor de governar sem muros, né? Num diálogo constante com diferentes setores da sociedade. Que momentos nesses 2 anos, né? Que momentos especificamente sinalizam essa prática do senhor? Então, eu tenho feito um esforço grande de dialogar com todos os atores da sociedade. Sabe? Nós, como indivíduos, temos conjuntos de posições políticas, ideológicas, conceitos éticos e morais, né? Mas eu acredito muito que existe algo que une os mais diferentes seres humanos, né? E quando a gente foca mais na solução de problemas, né, problemas que a gente consegue compartilhar a identificação, por exemplo, deles, muitas vezes, mesmo a partir de perspectivas políticas, ideológicas, ético-morais, diferentes, a gente pode ser capaz de achar uma solução que contemple esse conjunto de interesses. Tem por trás da minha ação sempre essa ideia de que é frequentemente possível, a partir de diferentes perspectivas, ainda assim construir uma resposta com um certo grau de unanimidade, não unanimidade, mas majoritária, para enfrentar problemas. Então, essa é um pouco da forma que eu lido com a relação política. Daí, eu sou reitor de uma universidade. Preservar a relação com os diferentes atores é essencial, porque o meu papel não é me representar, é representar uma instituição, né, que tem seus valores como instituição e que esses valores não são necessariamente exatamente os meus, mas eu tenho o papel de representar essa instituição. E, por fim, aquilo que a gente já conversou lá atrás, a universidade tem que servir a sociedade. Para ela servir a sociedade, ela precisa interagir com esses atores da sociedade. Então, eu tenho feito isso intensamente com todo o mundo político. Eu faço isso com a Prefeitura de Campinas e com a Câmara Municipal. Eu faço isso com o governo do Estado e com a Assembleia Legislativa. Eu faço isso com o governo federal e com deputados e senadores, né? Então, isso é o mundo da política. Faço isso com o mundo jurídico, né? Visitamos o Supremo Tribunal Federal um tempo atrás, né? Então, tenho essa disponibilidade. Tenho feito isso com pessoas, com promotores, né? O Ministério Público do Trabalho, hoje, tem trabalhos junto com a Unicamp, e a Unicamp participando da formulação de políticas públicas para defender direito de pessoas, de trabalhadores que não estão assistidos, né? Então, acho isso importante também. Tenho feito isso com organizações da sociedade civil, com prefeituras da região, né, para citar, a gente tem uma ação bastante próxima da Agencamp, que é a Agência Metropolitana da região de Campinas, do Conselho de Prefeitos, né, da região metropolitana de Campinas, a área de saúde da Unicamp, aí, a DEAS, os nossos equipamentos hospitalares, seja aqueles que a gente tem, seja aqueles que são administrados por nós, são fontes permanentes de interação com a sociedade externa, e não só, obviamente, com os atores do mundo político ou da sociedade civil, mas com a própria população. Então, isso é uma coisa que tem uma importância grande. Tenho feito isso com empresas, e desde empresas startups, através da Inova, né, através da nossa equipe voltada para a inovação, que tem um papel grande nessas pequenas empresas inovadoras que tiveram até origem, muitas vezes, em membros da nossa comunidade, mas feito isso também com grandes empresas, várias envolvidas nesses projetos de pesquisa que a Unicamp participa. Tem feito isso com a Fiesp, com o Senai, com o Sebrae. Eu acho que é dessa forma que a gente não só mostra a força da nossa instituição, mostra as possibilidades que a gente tem de compartilhar solução de problemas com esses atores,
mas também que a gente tem possibilidade de interferir nos rumos da nossa sociedade, né? Quando a gente vai discutir com uma empresa e a gente valoriza, por exemplo, os desafios da sustentabilidade e da inclusão, né, nós estamos levando uma mensagem que hoje é muito importante e valiosa para a gente, tentando, na medida do possível, compartilhar e influenciar a decisão de outros atores que podem, de alguma forma, se compatibilizar com essa ação nossa também. Quase como uma ação modelo, né? Acho que a universidade devia ter essa meta, sabe? Ser um modelo, ser, vamos dizer assim, um local, uma instituição que represente um local de avanço, a fronteira das possibilidades de construir uma sociedade melhor, né? Isso eu acho que é um desafio para a gente também. Professor, isso de certa forma sustenta o seu conceito de democracia na universidade, tendo em vista o debate de ideias, a liberdade de opinião, a responsabilidade e a ética com a comunidade interna? Então, esse é um outro grande desafio, sabe? Eu vivo essa universidade há muito tempo. Vivi ela em vários momentos muito significativos, né? Final da década de 70, a gente teve, ainda sob o regime militar, era uma universidade extremamente viva internamente e com um compromisso muito sólido com a democracia, né? Passamos por momentos muito tensos na época. Eu destacaria o momento talvez mais significativo foi a época da intervenção do governador da época, o Maluf, não querendo que a universidade tivesse liberdade de interferir, influenciar e escolher o seu reitor, né? E foi um momento de muita afirmação na nossa história. Tivemos outro momento, eu passei por isso ali na transição entre um aluno de graduação e um aluno de mestrado. Eu fiz meu mestrado aqui na Unicamp, a graduação e o mestrado na Unicamp. Outro momento significativo foi o final da década de 80, ali 89, eu já era um jovem professor, eu entrei no finalzinho de 87, que foi o momento da luta pela autonomia universitária, né? Extremamente significativa, também envolveu toda a comunidade, e essa autonomia é o que permitiu as nossas 3 universidades estaduais ter a força que elas têm hoje, né? Um dos maiores valores das nossas 3 instituições é a autonomia universitária, garantia de financiamento, liberdade de cátedra, liberdade de opinião, de discussão interna. Então, eu sou uma pessoa que defende isso com extrema força, afinco, né? Eu acho essencial isso. E essa fala, esse discurso, ele tem que servir a todo o espectro político-ideológico que existe dentro da nossa universidade. Nós temos que admitir na universidade o direito das pessoas exprimirem opiniões diferentes, sabe? Esse direito não pode ser impedido. Inclusive, é muito negativo que acha ações nesse sentido. A história da universidade, e não é a história da Unicamp, a história da universidade no mundo, é o lugar do livre pensar e do debate de ideias. Impedir isso não serve à construção de uma instituição forte. Então, e eu tenho repetido isso sempre, né? Porque eu acho que é extremamente importante a gente preservar os espaços que as pessoas têm para se exprimirem, para colocarem dúvidas, para colocarem sugestões alternativas, né? Nós não podemos ter medo da discussão. As pessoas que querem evitar a discussão, elas causam, inclusive, um mal a si mesmas. Não só no sentido que futuramente elas poderão estar na situação oposta, né? Mas também porque elas evitam aprimorar os seus argumentos. Um dos grandes desafios que a gente tem, a ciência é uma coisa desse tipo, né? O que é a ciência se não você levantar hipóteses, testar essas hipóteses, e essas hipóteses estão sempre podendo ser contestadas, né? Se a gente pensar a história do que foi a evolução da física, por exemplo, né? A física newtoniana, depois a física relativística, depois a física quântica, quer dizer, são momentos em que as pessoas, ao permitir o constante teste de hipóteses, elas podem localizar
como essas hipóteses ou essas soluções teóricas também não conseguem resolver problemas, e elas são necessidades, elas precisam alargar o conjunto de conhecimento e as novas possibilidades. No campo da luta das ideias é a mesma coisa. Se a gente partir da premissa que necessariamente nós estamos a priori certos e evitarmos o outro de nos contestar, isso é fossilização. Isso é acabar com o desenvolvimento do pensamento. E a universidade não pode ser isso, né? Então, a gente tem tido atitudes muito negativas a respeito. Quando eu falo negativas, não é no sentido que a pessoa não possa contestar a ideia alheia. Ela não pode impedir que a ideia alheia se expresse, né? E em relação a isso, a gente tem que ter protocolos. A gente tem que respeitar o espaço das discussões acadêmicas, das conversas administrativas e o espaço das lutas sindicais, das lutas corporativas, né? Preservar esses espaços é preservar a liberdade do outro, a sua possibilidade de verbalizar ideias, né? Impedir isso não é um caminho positivo para a instituição. E vou, com todo custo que isso possa significar, defender essa ideia. E o que eu gostaria realmente é que isso fosse algo que motivasse o conjunto da nossa comunidade a se engajar na defesa desses direitos, né, na defesa dessas possibilidades. Professor, chegando ao fim aqui da nossa conversa, quais foram os principais investimentos nesses 2 anos, né, e planos daqui para frente, tendo em vista que, quando o senhor assumiu, a situação financeira da universidade estava um pouco melhor, né, em relação à gestão anterior? Então, nós tivemos esse, eu vou chamar de investimento, porque eu acho que realmente é isso, um investimento forte nas pessoas, né, significativo, vamos dizer assim, para recuperar um elan de trabalho na universidade. Eu acho que esse é o principal investimento. Nós vamos preservar isso, né, e garantir que dar continuidade a esse esforço. Tem um elemento que eu talvez não tenha comentado aí, que é o esforço de recompor os quadros. A gente voltou a contratar pessoas também, né, seja docentes, sejam funcionários. Nós temos esse desafio da questão da moradia e dos programas de permanência, que foram significativos e o nosso objetivo é manter. A grande dificuldade que a gente tem é na parte de infraestrutura, né? E alguns desses investimentos a gente já desencadeou. Cito aí duas coisas importantes, que é, em Limeira, uma demanda muito antiga, que é a demanda associada ao ginásio, né, de esportes lá, e que é uma que a gente já enfrentou e o processo está correndo. A outra é em Piracicaba, na FOP, tinha um prédio só iniciado e a gente está dando continuidade a ele vai ter uma importância grande, ele é um prédio para as clínicas da FOP, né? A FOP passou por um momento muito difícil, porque antes da pandemia, ela já tinha instalações inadequadas para exercer a clínica, que é essencial na formação dos dentistas, dos nossos alunos de odontologia. Ela não garantia o espaço adequado entre os pacientes que estavam nas cadeiras de atendimento, né? Já era um problema antes da pandemia. Com a pandemia, os dentistas foram uma das profissões mais expostas aos riscos do Covid por conta da própria profissão. A necessidade de distanciar foi ainda maior. Então, foi um dos locais onde a gente teve mais impacto no adiamento da formação de estudantes, por exemplo, por conta da pandemia. Então, nós demos uma atenção especial para concluir esse prédio. Mesmo concluindo, ainda não vai se conseguir retomar plenamente o que existia antes da pandemia, né? É necessário fazer alguns ajustes em termos de aula. Por exemplo, antigamente, aparentemente, era um atendimento
que um aluno junto com algum tutor fazia, agora são 2 alunos, porque você não consegue ter um número de equipamentos, cadeiras odontológicas suficiente para cada aluno atuar separadamente. Então, eu destaco isso porque é importante a gente reconhecer que a Unicamp não é só o campus de Campinas, né? A gente tem campos muito importantes, campos muito importantes em Limeira e Piracicaba, tanto do ponto de vista da nossa tradição como universidade, como do peso hoje que tem na formação de pessoas, né? Queria destacar isso, além dos colégios técnicos, do CPQBA, a gente tem que ser capaz de ser inclusivo também com a nossa abrangência como universidade, né? Tivemos iniciativas recentes muito significativas na área de recuperação mínima da nossa infraestrutura, né? Então, nós estamos cerca de metade dos prédios feitos na época do nosso reitor Pinotti, eles estão sendo recuperados em termos de pintura externa, em termos de cobertura, né? Aí é interessante saber que a gente está preparando a cobertura para a instalação futura de painéis fotovoltaicos. O comprometimento com os ODS nossos é forte hoje, a gente quer aumentar a sustentabilidade energética. Já temos mais ou menos 7,5% da nossa energia fornecida através de painéis, e com isso a gente vai ampliar significativamente, mirando em algum futuro não muito distante, ter 20% da nossa energia fornecida por painéis fotovoltaicos. Tivemos uma recuperação significativa das ruas dentro do campus, recentemente, né? E temos uma sequência de obras que estão previstas e sejam projetos sendo feito, por exemplo, o Teatro do IA vai ser retomado, né? O projeto aí está sendo feito, e a ideia daí é colocar os recursos para que seja retomado, e, da mesma forma, outras iniciativas. Temos aí o desejo de começar a ocupação sempre analisando com muita cuidado que essa ocupação tem que ser feita preservando a natureza, né? Uma ocupação da Fazenda Argentina, no RIDES Unicamp, vamos chamar assim, né? Hoje nós temos lá só uma obra que é muito bonita, que foi na sede a sua renovação e ampliação, e hoje é a nossa agência de inovação, mas a gente já tem recursos para fazer uma vila de startups. A gente conseguiu, junto à FINEP, 15 milhões, uma parte desses recursos já estão na Unicamp, né, ou já estão chegando na Unicamp. Nosso objetivo é fazer essa vila de startups ao lado da Inova, para garantir essa preocupação com ambiental e preservação ambiental na região do RIDES Unicamp, a Fazenda Argentina. Nós já alocamos recursos, isso também está em andamento, a recuperação dos corredores ecológicos e das nascentes no nosso espaço, na expectativa que isso também catalise, junto aos outros equipamentos de ciência, tecnologia da região, ação dessas instituições na recuperação dos corredores também, de forma que a gente tem animais aí, eu não sei se a gente já ouviu, né? Onça-parda, lobo-guará, que transitam nos resquícios de mata dessa região. Nosso objetivo é criar esses corredores, inclusive estamos discutindo uma eventual ampliação em relação ao projeto inicial de corredores, em termos de alargamento, vamos dizer assim, para que haja continuidade e preservação dessa vida selvagem, da biodiversidade no nosso espaço aí. Então, isso é outra coisa que também já está em andamento, né? O seu conceito, né, de democracia, o senhor já falou, né? O senhor sempre destacou essa necessidade de alinhamento aos objetivos de desenvolvimento sustentável, né? O senhor acha que, além do RIDES, né, e outras ações que sinalizem esse compromisso, esse alinhamento, quais outras o senhor destaca? Agora você fez uma pergunta assim ampla, né? É difícil às vezes responder. Eu considero, vamos dizer assim, vamos pegar esse projeto que eu considero realmente
algo muito desafiador, né? O projeto do RIDES é desafiador. Né? Ele é, sobre vários aspectos, desafiador. Primeiro, ele é um projeto de longo prazo. Né? Nós estamos aqui pensando algo que, para se viabilizar como projeto, provavelmente vai demorar aí 20 anos ou mais. Como projeto no sentido de alcançar uma maturidade. Obviamente, para chegar lá, nós temos que fazer coisas agora. A gente quer ocupar parcelas do espaço. Né? Mas o grande desafio dele é esse desafio de mostrar que é compatível desenvolvimento, preservação da natureza e inclusão, por exemplo. Né? Que essas agendas, embora elas tenham eventualmente algum nível de conflito, elas têm também uma região de sobreposição e que a gente pode explorar essa região de sobreposição e construir uma convergência de vários atores em torno disso. Né? Então, isso aí envolve democracia também e um espírito político de negociação com os atores, né? De forma a criar essa convergência. Isso sempre vai ser algo que tem uma certa dose de tensão ou de discordância, mas eu tenho muita fé que a gente seja capaz de alinhar as perspectivas se nós formos capazes de achar concessões que sejam possíveis de cada um dos lados. E a minha expectativa é que isso possa ser um exemplo também para o desenvolvimento do país. Isso pode parecer ambicioso, né? Mas as pessoas se movimentam um pouco em função de sonhos, de utopias, né? E eu acho que a universidade deve abraçar essa ideia, né? É possível a gente ter inovação, tem empreendedorismo social, tem inclusão, tem preservação da natureza. E o nosso espaço aqui ao lado pode ser um exemplo de ação da universidade nisso. Né? E esse exemplo pode ter uma influência na ação de outros atores. Né? E eu cada vez mais estou convencido que construir um mundo melhor é algo que exige um permanente esforço de diálogo, convencimento. Né? Isso não é algo que precise ser feito sem... Ele envolve um nível de pressão, ele envolve uma demanda dos interesses, até para repetir um pouco o colóquio que a gente teve uma semana atrás, em torno da figura do Sérgio Paulo Rouanet. Ele envolve interesses que são particulares. Mas, para a gente construir um mundo melhor, o universal tem que predominar. Então, a gente tem que ser capaz de construir uma relação entre os interesses gerais da nossa universidade e os interesses particulares dos grupos que compõem essa comunidade. A mesma perspectiva a gente tem que ter para a sociedade, a mesma perspectiva a gente tem que ter para a interação com o nosso entorno. Né? Eu acho que, fora disso, a ideia que uma parcela da sociedade vai predominar sobre a outra, eu não acho que isso tenha futuro no mundo de hoje. Né? Então, é essencial para ter essa perspectiva que a gente reconheça a democracia como algo que é um valor essencial da nossa ação como instituição, internamente e externamente. E é no campo da discussão das ideias, mas deixando elas florescerem, elas virem à tona, né, é que a gente pode construir esse mínimo adequado de maiorias, de consensos que permitam transformar esse mundo. Existe um processo educativo que corre na sociedade há muito tempo. Como que a gente tem hoje, por que a gente tem hoje uma política de cotas? Né? Porque movimentos fizeram pressão, mas o que eles queriam era um resultado. Eles não queriam criar uma solução, uma situação insolúvel, eles queriam uma solução. E eles foram capazes de catalisar naqueles que num primeiro momento, não enxergavam isso com tanta disponibilidade de aceitar
Eles foram capazes de convencer. Eles colocaram isso na agenda. O movimento ambiental também conseguiu a mesma coisa, né? Ele tirou da posição de conforto as pessoas que desprezavam o efeito do homem sobre a natureza, né? Então, nós estamos num momento em que essas coisas elas estão na tona, né? Elas estão expostas. Nós temos que negociar soluções concretas em torno disso, e eu acredito que a gente seja capaz de conseguir uma convergência dos diferentes atores, né? Às vezes com um pouco mais de pressão, outras com um pouco mais de diálogo, mas é importante que a gente não perca essa perspectiva, que o importante é achar uma boa solução para esses problemas, né? Fica essa mensagem para os 2 anos, para os 2 primeiros anos do senhor, então. E espero que daqui a 2 anos, quando estiver lá no finalzinho da gestão, a gente esteja novamente aqui para fazer o balanço final, Hebe. É isso Muito mesmo. obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, parabéns, então, Obrigado, pelos 2 anos, né? Esse foi, então, o Conversa com o Reitor, um programa produzido pela Secretaria Executiva de Comunicação da Unicamp. Se você quiser mandar alguma pergunta, deixar alguma sugestão de tema, entre, então, nos nossos comentários e fique à vontade. Até o próximo programa.